Oi, pessoal, estou aqui de volta para fazer um resumo para vocês sobre o Brasil Império. Eu sei que a gente vai começar a estudar a República, mas antes de estudar a República, eu tenho que entender o que aconteceu no Império para a República acontecer, não é isso? Então, assim, são mais de 60 anos de história, são muitas coisas, muitos acontecimentos. Mas a gente vai tentar resumir aqui o mais importante, vamos dizer que a linha do tempo que levou ao golpe da República em 1889. E tudo isso começa na independência do Brasil, o famoso 7 de setembro de 1822, o dia lá que Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, boatos de que era um grito de dor de barriga, mas isso a gente só comenta cá entre nós, né? Porque dizer que o Brasil nasceu dando dor de barriga pega um pouco mal para nós, a gente já não tem muito moral na sociedade, mas enfim, a independência aconteceu. O Brasil se tornou um império independente, separado oficialmente de Portugal, apesar de ser comandado pelo herdeiro do trono português, agora Dom Pedro I. E qual era o contexto desse Brasil independente e agora império? A gente tinha, primeiro, uma economia agroexportadora. O que significa isso na prática? Dizer que o Brasil era um país que produzia produtos agrícolas para exportação. Como diz a Globo, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo desde sempre no Brasil. O agro é tudo. A economia brasileira da época do Império era extremamente dependente da agricultura, consequentemente, também dependente do latifúndio e dos latifundiários, que popularmente são os grandes fazendeiros. A gente era comandado por uma monarquia absolutista, que é a monarquia absolutista, só para lembrar, é uma monarquia centralizada, o poder centralizado no monarca, que no caso era o imperador Dom Pedro I, neste momento. O trabalho era basicamente trabalho escravo, dos negros escravizados. A mão de obra brasileira era muito, quase que completamente formada por negros escravizados. E graças a essa economia agroexportadora, o controle político do Brasil também estava na mão da elite rural. Por quê? Porque era a elite rural que possuía o dinheiro. Automaticamente, era essa elite rural que patrocinava a sociedade, a política brasileira. Então, essa elite rural, os famosos latifundiários, tinham grande importância na economia e, consequentemente, também na política. Esse é o contexto que o Brasil nasce enquanto país, território independente de Portugal. Aí se forma, então, o período que a gente costuma estudar como Brasil Império, que, como eu falei, é um período de mais ou menos 60, 67 anos, mas é curto em termos de quantidade de anos, mas bastante importante e bastante movimentado também. Nesse período a gente foi comandado oficialmente pelos nossos dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro I, o cara lá das amantes, o marido da Leopoldina, famoso pelos babados, famoso pela Marquesa de Santos, mas famoso também pelos acontecimentos políticos da época. E o Dom Pedro II, famoso porque assumiu o trono com 14 anos, porque era mais fiel do que o pai dele, mas nem tanto, porque também tinha lá suas amantes, teve também lá suas puladas de cerca, e porque sofreu o golpe e foi mandado embora para Portugal no período da proclamação da República. Para estudar esse período, nós costumamos dividir em 3 momentos. O primeiro é o primeiro reinado, que foi o período de governo do Dom Pedro I. O período regencial é um intervalozinho entre esses 2 momentos, mas muito importante, politicamente falando, e o segundo reinado, que é o período de governo do Dom Pedro II. Isso daqui, juntando isso aqui, é o que a gente chama de período do Brasil Império ou Brasil Imperial. E tudo começa a partir de 1822, com a independência. Quando o Brasil se torna independente, qual é a primeira providência a ser tomada? Uma nova Constituição. Só para lembrar, não custa nada, a Constituição é o conjunto de leis de um país.
já que o Brasil agora se tornou independente, já que o Brasil agora é um país de verdade, é necessário que esse país tenha suas próprias leis, que não use mais, que não dependa mais do Código de Leis de Portugal. Portanto, no início de 1823, foi formada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, ou seja, os políticos da época, né, vamos dizer assim, que iriam formar o novo conjunto de leis do Brasil, formaria a primeira Constituição. Essa Assembleia Constituinte de 1823, que elaborou o primeiro projeto de Constituição, ela tinha algumas características importantes. A primeira, ela tinha firme oposição aos portugueses, lembrando que Dom Pedro I não deixou de ser português, apesar de se tornar imperador do Brasil, e ela pretendia reduzir o poder do imperador e valorizar o legislativo. Legislativo, só para lembrar, deputados e senadores. Então, a ideia do projeto de lei era dar mais poder ao legislativo do que ao imperador. Será que isso vai dar certo? Essa Constituição ela é popularmente chamada de Constituição da Mandioca, Brasil e os seus ótimos apelidos, como sempre. Por quê? Porque um dos pontos principais desse projeto de lei era a respeito do voto. Os cidadãos brasileiros poderiam votar para escolher os membros do Poder Legislativo, mas existiam vários pontos, vários asteriscos aí para esse direito de voto. O cidadão só poderia votar se fosse homem, maior de 21 anos, branco, livre, alfabetizado e, além de tudo isso, deveria possuir uma renda mínima anual equivalente a R$150 mil. R$150 mil era o mínimo, desculpa, R$150 mil não, 150 alqueires de mandioca. Era o mínimo exigido para o direito de voto. 1.000 alqueires de mandioca para ser votado e no mínimo 150 para votar. Por isso que esse projeto de lei ficou chamado de Constituição da Mandioca, porque limitava o voto à produção de alqueires de farinha de mandioca. Só que aí tem um porém, né, gente? Quem que vai produzir essa farinha de mandioca? A galera lá do agro, o pessoal que tem terra, o pessoal das fazendas, os latifundiários. Então, esses tinham direito a voto. Agora, o rico, que é comerciante de escravos do Rio de Janeiro, o comerciante do centro do Rio, mesmo que não seja de escravos, o traficante de mercadorias, que só lembrando que nessa época tráfico não era uma atividade ilícita. Então, aqueles que possuíam dinheiro, que eram homens alfabetizados, maiores de 21 anos, livres, mas que não produziam farinha de mandioca, acabavam ficando à margem desse projeto, acabavam ficando sem o direito de voto. Eles, então, não se sentiriam privilegiados e iriam pressionar o imperador para que esse projeto não fosse para frente. Como o Dom Pedro não estava satisfeito com essa ideia de reduzir o poder do imperador e ele sabia que ia sofrer pressão da elite que não fosse elite latifundiária, então ele acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte de 1823 e essa Assembleia foi fechada e o projeto não foi para frente. Oficialmente, o projeto de Constituição de 1823 não foi oficializado, porque foi elaborado, mas o imperador não aprovou e não assinou. Pior do que isso, além de não aprovar e não assinar, o imperador dissolve a Assembleia Constituinte de 1823 e vai convocar novos membros para uma nova Assembleia, mas eu diria que uma Assembleia fake. Por que uma Assembleia fake? Porque o imperador convoca novos membros, mas ele mesmo elabora, de certa forma, o projeto da primeira Constituição brasileira. Essa primeira Constituição brasileira ela foi outorgada pelo imperador. O que isso significa na prática? Outorgada quer dizer que ela foi imposta. O imperador, basicamente assim, resumindo, assim, falando bem no popular,
O imperador elaborou o projeto de lei ou escolheu os projetos de lei que lhes agradava e impôs que isso se tornasse a nova Constituição brasileira, que foi a primeira Constituição de 1824. Essa foi assinada pelo imperador e se tornou real. O que essa Constituição trazia como projetos, como leis para o Brasil a partir de 1824? Primeiro, nós tínhamos uma monarquia constitucional e hereditária. Segundo, nós possuíamos um regime unitário, todo o governo estava nas mãos do poder central e o poder central era o imperador. Existia a união entre Igreja Católica e Estado, que foi chamada de regime de padroado, lembrando que a Igreja Católica, a religião católica, era oficial e única religião permitida no Brasil durante todo o período colonial e durante todo o período imperial também. Daí a nossa herança tão grande da cultura da tradição católica no Brasil até hoje. O voto censitário. Lembra da história lá dos alqueires de mandioca para votar? Então, aquilo tinha dado muito problema. E tinha uma grande chance da elite pressionar o Dom Pedro com relação a isso. Então, nesse projeto que virou Constituição em 1824, o voto continua limitado a homens maiores de 21 anos, alfabetizados, brancos livres e tudo mais, mas para votar não era mais necessário que se produzisse uma quantidade X de alqueires de farinha de mandioca. Era necessário que se tivesse uma renda, não importando de onde vinha essa renda. O voto era o voto censitário. Só para vocês lembrarem, quem não lembra e para saber quem ainda não sabe, o voto censitário é um voto limitado por renda, não importa de onde vem essa renda. Então, era necessário que se tivesse uma renda anual de 100 mil réis para se votar, mas não era necessário que essa renda viesse, por exemplo, da produção agrícola. Isso continua limitando o voto à elite masculina, branca, no Brasil, continua. Mas essa elite agora pode ser comerciantes do centro do Rio de Janeiro ou podem ser fazendeiros do interior de São Paulo, não importa. O importante é que tivesse essa renda anual. Outro fato importante também dessa Constituição é que ela trazia 4 poderes, ao invés de 3, como era o comum em todos os países. O Brasil, como sempre, se destacando. O Brasil possuía, a partir da Constituição de 1824, 4 poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que são os tradicionais, todos os países possuíam, só que nós tínhamos a especialidade de possuir o poder moderador. Então, a Constituição brasileira tornou o Brasil, a estrutura de poder do Brasil dessa forma. O poder moderador, ele está aqui em cima e ele é exclusivo do imperador. Ele está acima de tudo e de todos. Era chamado de a chave mestra, porque o poder moderador era superior a todos os outros poderes. Abaixo do poder moderador, que era exclusivo do imperador, estava o Conselho de Estado, obviamente escolhido por ele. Aqui, abaixo do Conselho de Estado, estão os outros 3 poderes: legislativo, deputados e senadores, executivo, presidente das províncias, que é como se fossem os governadores, ministros e o próprio imperador, e o judiciário, que era o Supremo Tribunal de Justiça, como se fosse o STF de hoje em dia. Essa era a estrutura de poder, que tornava o imperador, no caso Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, como autoridades máximas do Brasil, um poder centralizado, uma monarquia absolutista, como eu falei lá no início. Só que isso não foi visto de forma positiva por todo mundo. A gente tem que lembrar que nós estamos falando já do século XIX. As monarquias absolutistas todas já tinham caído na Europa. Então, tornar o Brasil uma monarquia absolutista não foi bem visto por todos os grupos. E isso fez com que o Dom Pedro passasse a enfrentar grandes movimentos de oposição durante seu governo. O governo do Dom Pedro I, o Primeiro Império, o Primeiro Reinado, ele foi marcado por intensas crises políticas em vários momentos, em várias regiões do Brasil.
Eu vou destacar aqui muito rapidamente algumas delas. A primeira foi a Confederação do Equador, que aconteceu aqui na região nordeste do Brasil, ainda no ano de 1824, e o que foi, resumindo em poucas palavras, a Confederação do Equador. Foi uma tentativa de 4 províncias do Nordeste, no caso Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, de separar, desmembrar essas 4 províncias e criar um país independente, que seria chamado de Confederação do Equador, que teria essa bandeira aqui como símbolo. E se tivesse acontecido hoje, nós cearenses, por exemplo, não seríamos o Ceará, o estado do Brasil, seríamos um território da Confederação do Equador. Essa revolta, ela tinha caráter republicano, porque ela queria criar uma república separada do restante do Brasil, e incluindo essas 4 províncias, que se tornariam um novo território. E ela foi comandada por Frei Caneca, um importante líder político pernambucano, que, obviamente, como líder da Revolução, foi fuzilado quando as tropas do governo combateram a Revolução, acabaram com o movimento. Houve fuzilamento dos líderes, Frei Caneca e alguns outros parceiros, e a revolta foi abafada. A Confederação não deu certo, o território não aconteceu, e o nosso país, Ceará, e os outros, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, continuaram e continuam até hoje fazendo parte do território brasileiro. Outro acontecimento que também resultou numa crise política no governo do Dom Pedro I foi a crise sucessória do trono português. A gente não pode esquecer que, apesar de ser imperador do Brasil, Dom Pedro I era o príncipe de Portugal. Quando Dom João VI, o seu pai, morreu lá em Portugal, instaurou-se o que a gente chama de crise sucessória. Por quê? Dom Pedro I era o príncipe herdeiro, mas ao mesmo tempo era o imperador do Brasil. O segundo da linha de sucessão era o seu irmão Dom Miguel, que não era uma grande liderança política. Então, Dom Pedro teve que escolher: ou ele vai para Portugal e abre mão do trono brasileiro, ou ele fica aqui e deixa o poder para o seu irmão Dom Miguel. Se ele deixasse o poder para o seu irmão Dom Miguel, a crise poderia aumentar lá. Então, acho que vocês já imaginam o que aconteceu, né? Dom Pedro foi embora, deixou o trono português aqui para o seu filho, que eu vou falar logo mais lá na frente. Outro acontecimento que resultou em crise no governo do Dom Pedro I ainda foi a Guerra da Cisplatina. A região da Cisplatina é o que hoje corresponderia a esse aqui, ó, uma parte do Brasil, da região sul, Uruguai e Paraguai. Essa região, nessa época, toda ela pertencia ao Brasil. O Uruguai, que hoje é um país independente, era um estado, era um território do Brasil. E aí a Guerra da Cisplatina, ela foi uma disputa territorial entre Brasil e Argentina. A região da Cisplatina tinha sido anexada por Dom João VI, pai de Dom Pedro I, e fazia parte do território brasileiro. Essa região, então, entrou em disputa com o território brasileiro pela independência. Ao final dessa guerra, o Uruguai se tornou independente, com a ajuda da Inglaterra, que era a grande potência da época, e o Brasil perde essa região importante aqui. A perda dessa região importante vai respingar no imperador e vai diminuir ainda mais a popularidade do Dom Pedro. Com tantas crises, com tantos problemas, é óbvio que a imagem do Dom Pedro estava ruim e é óbvio que o país estava dividido entre os que eram a favor e os que eram contra o Dom Pedro I. O auge dessa divisão foi um evento chamado Noite das Garrafadas, que ocorreu em 1831. A Noite das Garrafadas, como o próprio nome diz, foi uma disputa, uma briga mesmo, assim, no meio da rua, entre apoiadores e críticos do Dom Pedro I, no centro do Rio de Janeiro. O estopim dessa briga foi o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que era um jornalista que criticava
o autoritarismo e a figura de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I vinha de uma viagem de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, houve um confronto entre os aliados do imperador e os brasileiros, né, chamados brasileiros, que eram apoiadores contrários a ele. Esse confronto ficou conhecido como Noite das Garrafadas, porque a negada brigou com garrafa no meio da rua. E o resultado disso aí foi que a figura do Dom Pedro, que já estava desgastada, ficou ainda mais desgastada. O que a gente chama de isolamento político é isso, é quando a figura do líder político, no caso do imperador, ela está tão desgastada que ele perde os seus aliados. Com tantas críticas, com tantas crises, com tantos problemas, não tem mais como Dom Pedro se sustentar no poder. Então, ele está sem apoio popular, porque o povo não é mais a favor dele, e ele está sem apoio político, porque a oposição está cada vez mais forte. O resultado é que, em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro vai abdicar do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara. O que significa abdicar do trono? Abdicar significa abrir mão em favor de alguém. Tipo, eu saio, eu estou indo embora, mas eu deixo alguém aqui no meu lugar. Ele não simplesmente foi embora. Ele foi embora, abdicou, mas ele deixou o seu filho, Pedro de Alcântara, como futuro imperador do Brasil. Por que futuro? Porque nessa época, Pedro de Alcântara era apenas uma criança de 5 anos de idade. Era apenas o Pedrinho. O Pedrinho, futuro imperador, mas ele ainda era uma criança de 5 anos de idade. Pedrinho não podia ainda assumir o trono. Então, quando o imperador Dom Pedro I abdica do trono, vai começar o que a gente chama de período regencial. Esse período regencial é, como eu falei lá no início, o intervalo entre o primeiro e o segundo reinado. É o período em que Pedrão foi embora e Pedrinho ainda é muito novo para assumir. Esse período ele é relativamente pequeno, mas ele foi decisivo para a proclamação da República mais na frente, durante o primeiro reinado. Desculpa, durante o período imperial. Mas, para não ficar muito longo, eu vou colocar esse período no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.